Olá, meu nome é Josiane Fonseca, sou aluna da Faculdade Celso Lisboa, estou cursando o 4º período de Engenharia Ambiental e Sanitária e estou aqui para apresentar o projeto Métodos Numéricos e Álgebra Linear, estudo de conforto térmico em uma indústria a partir de métodos numéricos. Em métodos numéricos e álgebra linear, pontue os conceitos básicos de erros e integração numérica, observando as suas peculiaridades que interferem nas diversas áreas da engenharia. Vamos discutir brevemente os conceitos básicos de erros em métodos numéricos e a integração numérica, destacando suas peculiaridades nas diversas áreas das engenharias. Então, nós vamos falar rapidamente sobre os erros em métodos numéricos. Erro absoluto e relativo. O erro absoluto é a diferença entre o valor aproximado e o valor real. E o erro relativo é o erro absoluto dividido pelo valor real, geralmente expresso como uma porcentagem. Então, tem também o erro de truncamento e o erro de arredondamento. A ordem de precisão e a condição do problema. Integração numérica. Vamos falar rapidamente sobre as fórmulas de Nilcots, a integração numérica adaptativa e os erros de integração. Aplicações na engenharia. A integração numérica ela é fundamental em engenharias para calcular áreas, volumes, centros de massas e momentos de inércia, entre outras grandezas físicas. Em resumo, o entendimento dos erros e técnicas de integração numérica é crucial para garantir a confiabilidade e precisão dos resultados obtidos em aplicações práticas das engenharias. A escolha do método e a consideração dos erros associados são aspectos fundamentais na aplicação bem-sucedida dessas técnicas. Então, aqui a gente fala um pouco sobre os erros sistemáticos, sobre os erros aleatórios, sobre os erros, a paralaxe, né, que também existe, e o erro de método, também o erro aleatório. O ruído eletrônico é uma interferência indesejada que pode ser introduzida em sinais elétricos durante processos de transmissão, amplificação ou aquisição de dados. E em todos esses exemplos, os erros sistemáticos são consistentes e previsíveis, enquanto os erros aleatórios, eles são variações não sistemáticas e imprevisíveis nas dimensões. Os erros sistemáticos, eles podem ser identificados e corrigidos, enquanto os erros aleatórios, eles são tratados estatisticamente para avaliar a incerteza nas medições. Então, aqui eu vou falar rapidamente assim, sobre o método do trapézio, que é um dos métodos utilizados, é uma técnica de integração numérica que aproxima a área sob uma curva, dividindo-a em segmentos de trapézios e somando as áreas desses trapézios. A fórmula básica para o método do trapézio é AB, integrando, né, fx dx 2b menos 0 fa mais b, onde a e b eles são os limites de integração e fx é a função a ser integrada. Vamos considerar a função fx, que é igual a x2 no intervalo 0,1, 0,1, e queremos aproximar a integral definida integrando 0,1 x2 dx usando o método do trapézio.
a divisão do intervalo. Vamos dividir o intervalo de integração 0, 1 em dois subintervalos iguais, 0, 0, 5 e 0, 5, 1. A aplicação da fórmula do trapézio em cada subintervalo seria 0, 0,5, a área 1, que é igual a 0,5 menos 0,2, 0, entre parênteses, 2, mais, entre parênteses, 0,5, 2, área, integrando 20 vezes 5 menos 0, entre parênteses, 0,2, mais, entre parênteses, 0 vezes 5, 2. Para o subintervalo, 0,5, 1, 0,51, então, área 2 menos 1, 0,52, vezes 0,5 mais 2. 1, 2, área 2. 21 menos 0,5, 0,5, 2 mais 1, 2. Então, aqui tem a soma das áreas. A integral, ela é aproximada. E a soma das áreas dos trapézios x2, dx. Onde você soma a área 1 e a área 2 para estabelecer esse resultado. Então, eu estou dando um exemplo muito simples, né, de como os engenheiros, eles utilizam um desses métodos. Isso é a pessoa está algebrando aqui, né, integrando, para achar o resultado, para que os erros eles sejam menores na engenharia, né? Eles não aconteçam. A precisão seria de os cálculos estarem realizando esses acertos. Cálculo numérico. Realizando os cálculos, você obterá uma aproximação numérica para a integral definida. O método do trapézio é uma técnica simples e eficaz para integração numérica, embora a precisão dependa do número de subintervalos utilizados. Aumentar o número de subintervalos geralmente melhora a precisão da aproximação. Então, aqui foi falado sobre os erros, né, que acontecem na engenharia. E o engenheiro, ele precisa estar atento a tudo, né? A todos os detalhes, né? Então, por exemplo, em resumo, né? Igual está falando aqui, por exemplo, o erro, o paralaxe, por exemplo, ele é um instrumento visual e sua minimização fundamental para obter leituras precisas. Então, o alinhamento correto do observador com a escala de medição é uma prática importante para evitar esse tipo de erro. Então, foi muito resumido o que eu falei aqui sobre os erros, mas é importante, né, que se tenha métodos eficazes para que possamos, né, encontrar o menor número de erros possível, né? E de preferência que o acerto disso seja realizado. Então, por aqui eu encerro esse projeto. Ele é um projeto que foi realizado pelo professor Carlos Alberto Marques. Obrigada.